Fala aí pessoal, tudo bom? Bom, vamos então para mais uma aula, mais uma videoaula nossa. Lembrando aí sempre os recados que eu dou para vocês. Sente numa cadeira confortável, pegue um caderno, pegue um lápis ou uma caneta para você anotar as coisas, anotar as suas dúvidas. Não esqueça de se inscrever se você não é inscrito, deixar o like se você ainda não deixou o like e bora lá pro vídeo. Bom, sétimo ano, na última aula a gente conversou sobre máquinas térmicas, basicamente sobre o funcionamento energético das máquinas térmicas. Hoje a gente vai finalizar o calor, tá bom? Mas hoje a gente vai ver de uma forma um pouco diferente. A gente não vai mais estudar a máquina térmica diretamente. A gente vai entender como a máquina térmica atrapalha a vida aqui do ser humano. Então a primeira coisa que a gente tem que entender, pessoal, é o seguinte. O calor aqui no nosso planeta é vital, é importantíssimo para a vida. Tá bom? Sem o calor no nosso planeta, a gente morreria ou de frio ou de extremo, a temperatura muito alta. E não é novidade para ninguém que o nosso planeta tem sofrido com aumento de temperatura ao longo dos anos. Tá bom? E hoje a gente vai estudar um pouco como o calor pode influenciar o ambiente. Primeiro vamos entender o que uma mudança, mesmo que pequena, de temperatura pode causar no nosso planeta. Imagina você aí que está com mais ou menos 36 graus e meio, 36,8 graus ou até 37 graus Celsius de temperatura. O que acontece se a sua temperatura aumentar 1 grau Celsius? Ou seja, se você ficar com 37,5 ou 38 graus. Você estará com febre, tá bom? A sensação de febre é uma sensação horrível. É uma sensação que você fica com moleza, que você fica com dor, que você não quer fazer nada, tá bom? Isso porque a sua temperatura aumentou 1 grau Celsius. Imagina você aumentar 1 grau Celsius a temperatura de todo o planeta. Tá bom? Isso não quer dizer que todo mundo vai ficar com febre, tá? Não é isso. Mas isso quer dizer que tudo o que pode acontecer no nosso planeta será alterado. Então você pode ter, com o aumento de 1 grau Celsius, um aumento na quantidade de furacões. Por que isso acontece? Se você aumenta em 1 grau Celsius a temperatura média do planeta, você vai ter ar quente. O que acontece quando você tem um ar mais quente do que o normal? O ar quente que está embaixo, a gente sabe que ele vai subir. O ar frio que está em cima, a gente sabe que ele vai descer. Ar quente subindo, ar frio descendo. Ar quente subindo, ar frio descendo, você tem um ciclo. Esse ciclo, essa rotação, é o que gera os furacões, os tornados. Então, com um aumento de temperatura média no planeta, você vai ter uma maior quantidade de tornados. Tudo bem? Com o aumento de temperatura no planeta, você vai ter o maior nível dos oceanos. O gelo da Antártida virá a derreter de forma mais simples. Isso vai fazer com que o oceano suba. O oceano subindo, pode ser que você tenha ondas maiores, pode ser que você tenha tsunamis maiores, pode ser que você tenha desastres maiores. Sem contar na alteração do ciclo da chuva. Você pode ter tempestades ainda maiores do que a gente tem. Então, alagamentos vão ser cada vez mais comuns. Então, você pode ter uma alteração de toda a cadeia alimentar, do ciclo da fauna, do ciclo da flora, enfim. 1 grau Celsius, pessoal, pode mudar muito o nosso planeta. E não necessariamente a temperatura do planeta vai mudar só 1 grau. É um fato que o planeta passa por oscilações de temperatura. Se você pegar um gráfico aí de temperatura do nosso planeta ao longo de anos, você vai ver que a temperatura hora está maior, hora está menor, hora está maior, hora está menor. Normal, mesmo antes do ser humano ter uma tecnologia muito grande aí e ter uma contribuição grande com o aquecimento global. E por que isso acontece? Basicamente porque o Sol possui ciclos. E como a gente já estudou em algumas aulas anteriores, o Sol emite radiação para a gente. Essa radiação viaja pelo vácuo e chega no nosso planeta, aquecendo o nosso planeta. Quanto mais radiação o Sol enviar, maior é a temperatura do nosso planeta. Tudo bem? Só que o aquecimento global pode ser de forma simplesmente natural ou ele pode ser amplificado pelo ser humano. Não há dúvidas, pessoal, não é um questionamento se o aquecimento global é uma realidade ou não. Ele é uma realidade, beleza? Algumas pessoas discutem se o ser humano tem ou não um impacto sobre isso, se o ser humano consegue ou não piorar esse aquecimento global. E o fato é que, sim, a gente tem um aumento de CO2, gás carbônico, aliado a um aumento de temperatura, tá bom? Então, não há dúvidas, do ponto de vista científico, que o homem está aumentando a temperatura do planeta.
está fazendo com que esse aquecimento global aconteça de uma forma mais rápida, beleza? E como que o gás carbônico influencia nisso? Primeiro vamos entender como que o gás carbônico é emitido. A gente sabe que qualquer combustão emite gás carbônico. Combustão que eu falo, pessoal, é queima de qualquer coisa. Então, queima de gasolina, queima de álcool, queima de querosene, queima de diesel, tudo isso emite CO2, tá bom? Até uma queimada de fogão, tudo isso emite CO2. Qualquer fogo emite CO2, tá bom? Até a nossa respiração emite CO2, que a nossa respiração é uma combustão. Então, é um fato que toda combustão gera CO2, emite CO2 para a atmosfera. A nossa vida aqui no planeta é baseada em queima de combustível fóssil. Todos os meios de transporte, como eu já falei, utilizam combustível fóssil. Muitas usinas de energia utilizam combustível fóssil. Então a gente tem uma grande emissão de CO2 por parte do ser humano para a atmosfera. E o que o CO2 tem de tão vilão, pessoal? Para a gente entender isso, a gente precisa entender como ocorre o que a gente chama de efeito estufa. O efeito estufa é benéfico para a vida do ser humano, tá bom? O efeito estufa é bom para a vida do ser humano. Sem ele, a gente não viveria. O problema é um efeito estufa em demasia, um efeito estufa em grande escala. Igual, é bom você tomar sol, mas é horrível você tomar sol em grande quantidade, certo? Vai fazer mal para você. Então, como acontece o efeito estufa? Aqui eu vou ser bem detalhista porque isso é muito interessante, é muito importante e é muito complexo, tá bom? Primeira parte do efeito estufa. O Sol manda radiação pra gente. O Sol manda energia, manda calor pra gente. De que forma o Sol manda esse calor pra gente? Manda através de radiação. Que tipo de radiação? Luz visível, que é a luz que a gente enxerga, que o Sol faz a gente enxergar, e ultravioleta, tá bom? Então o Sol envia luz visível e ultravioleta, que são luzes, que são radiação teoricamente fortes, tá bom? Essa radiação, ela entra na atmosfera do nosso planeta em partes e parte é devolvido para o universo. Como assim, Duane? Por que um pedaço entra e um pedaço não entra? Imagina que você tem uma tela, sabe essas telas de galinheiro ou tela que para não entrar mosquito? Ela tem uns risquinhos, tá bom? Se você pegar um jato d'água e jogar nessa tela, as gotas de água que baterem na tela vão voltar. As gotas de água que passarem pelos buraquinhos vão conseguir entrar. Assim funciona de forma bem simples, tá? O filtro que a gente tem de radiação aqui no nosso planeta, que é a atmosfera, tá bom? A radiação solar vem, uns pedaços batem na atmosfera e voltam para o universo, outra parte consegue entrar. Então aí a gente tem um primeiro filtro, tá? A atmosfera é um filtro de radiação que manda boa parte da radiação para fora, mas deixa entrar uma boa parte de radiação também. Essa radiação, ela entra dentro do nosso planeta e aquece o nosso planeta, tá bom? Ela bate nas plantas, ela bate no solo, ela bate na gente, ela bate na água e aquece tudo isso. Esse aquecimento é muito bom, pessoal, porque mantém a temperatura do nosso planeta nesse valor aqui, perto de 20, 30 graus, até no máximo 40 graus, beleza? Só que o que acontece quando essa radiação bate na gente? A gente absorve essa radiação. E eu comentei com vocês em aulas anteriores que todo corpo que tem temperatura emite radiação. Lembra lá que eu falei para vocês que nós emitimos radiação no infravermelho? Então todo corpo que tem temperatura emite radiação. Quando a luz do Sol bate na gente, ela aquece a gente, faz com que a gente emita mais radiação. Só que a gente vai emitir que tipo de radiação? A gente vai emitir infravermelho, beleza? Então a gente recebe luz visível e ultravermelho, que são radiações fortes. Mas a gente devolve infravermelho. Então esse infravermelho vai sair do solo e vai chegar até a atmosfera de novo. Então a gente tem energia do Sol chegando de cima para baixo e a gente tem infravermelho de baixo para cima. Como esse infravermelho ele é fraco, o que vai acontecer? Ao bater na atmosfera, um pouco só dessa energia, desse infravermelho, sai do planeta. A maior parte volta para o planeta, tá bom? Então ela bate na atmosfera e volta. Então acontece uma reflexão desse infravermelho. E aí esse infravermelho fica aqui no nosso planeta e aquece mais ainda o planeta. Isso é bom, beleza? Então esse é o efeito estufa, tá?
É essa volta que tem do nosso planeta por causa da atmosfera que faz com que o nosso planeta se mantenha aquecido. Tá, mas o que isso tem a ver com CO2? Você não explicou ainda. Quanto mais CO2 a gente tiver na atmosfera, mais a nossa atmosfera vai ficar espessa, vai ficar carregada. Isso atrapalha a radiação solar chegar no nosso planeta? Não, porque a radiação solar é forte. Mas isso faz com que o infravermelho que é emitido das coisas aqui do nosso planeta, que não consiga sair. Então vamos supor que normalmente a luz solar bate aqui na gente, a gente emite infravermelho. Vamos supor, aqui estou inventando, que 40% desse infravermelho sai para o universo e 60% volta aqui para a Terra, tá bom? Quanto mais CO2 você tem, menos infravermelho é enviado para o universo. Então você tem 30%, por exemplo, do infravermelho sendo enviado para o universo, 70% fica aqui. 20% é enviado para o universo, 80% fica aqui. 10% é enviado para o universo, 90% fica aqui. Então perceba que quanto maior a quantidade de CO2 que a gente tem na atmosfera, mais radiação infravermelha vai ficar aqui no nosso planeta. Então mais o nosso planeta vai ser aquecido. Existe uma quantidade ideal de CO2 que a gente tem que ter na atmosfera para que o nosso planeta permaneça aquecido numa temperatura, entre aspas, gostosa para a gente ficar. Passou disso, começa a aquecer muito o planeta. É como se você pegar e se cobrir com um cobertor. Sabe quando você pega e se cobre inteiro com um cobertor? No começo, se tiver muito frio, começa a ficar gostoso. Mas depois começa a ficar muito quente, você fica sem ar. É mais ou menos isso que acontece com o nosso planeta quando você envia muito CO2. Esse infravermelho acaba não conseguindo sair do nosso planeta e acaba aquecendo muito o planeta. E aí acaba tendo todos os problemas de aquecimento global que eu já comentei com vocês. Um outro filtro que o nosso planeta tem é a chamada camada de ozônio. Há bastante tempo a gente falava muito sobre o buraco na camada de ozônio. A camada de ozônio, pessoal, é como se fosse um escudo que o nosso planeta tem de radiação, tá bom? Essa camada de ozônio ela é feita por O3, tá bom? 3 átomos de oxigênio. Esses 3 átomos de oxigênio, eles são formados basicamente quando caem os raios. Então, quando você tem uma descarga elétrica, você gera ozônio. É muito raro o ozônio. O ozônio é difícil de ser produzido. Ele só é produzido em grandes descargas elétricas. E ele fica bem bem em cima do nosso planeta, tá bom? O que acontece? Alguns gases, tipo CFC, que é um gás que está proibido, que não pode mais ser usado, quando ele entra em contato com a camada de ozônio, ele destrói esse ozônio. Só que como o ozônio é de difícil fabricação pelo planeta, esse buraco fica lá. Você não consegue substituir esse ozônio ali. Demora muito para ele ser substituído. Onde forma esse buraco, a radiação solar consegue entrar com muito mais intensidade. Então você proibiu alguns tipos de gases que destruíam a camada de ozônio, e aí a camada de ozônio acabou retornando, né? Não é que a camada de ozônio tinha sumido, mas você tinha grandes buracos na camada de ozônio. Agora a camada de ozônio está se reconstituindo. Por quê? Porque esses gases não são proibidos, né? Então o ser humano não faz mais esses gases aí, tá bom? E aí a camada de ozônio, que é um outro filtro que o nosso planeta tem, tá aí voltando a funcionar da forma adequada. Tá, mas então qual que é a saída pra gente? A gente tem, pessoal, uma economia, um mundo baseado na queima de combustível fóssil. A saída é a gente mudar isso, é a gente procurar fontes alternativas de energia. Não é combustível renovável, nada disso, porque combustível renovável também gera CO2. Gera menos, mas também gera CO2. Qual que é a alternativa, pessoal? Você procurar energia limpa, energia eólica, energia hidrelétrica, mas principalmente energia fotovoltaica, tá? Que é a energia daqueles painéis solares, que são painéis que não emitem gás poluente nenhum, tá bom? Essa é a saída. Você pode colocar um carro elétrico com um painel solar. O que vai acontecer? O carro elétrico está na pista, ele funciona à base de eletricidade. Você tem uma placa solar nesse carro, o sol está batendo, é um carro que está recarregando a todo momento. Não sei se vocês já viram aquelas capas de celular que tem um painel fotovoltaico. Você está com aquela capa no sol, ela está carregando o seu celular a todo momento. Você não gasta dinheiro nenhum para recarregar o seu celular porque a placa solar está recarregando o seu celular. Então, essa energia fotovoltaica é a energia que a gente tem que usar. É a energia que a gente tem que investir e utilizar. Por que a gente não faz isso? Porque muito do nosso planeta depende da queima de CO2.
Muitas indústrias dependem da queima de CO2. Você vai precisar gastar bastante dinheiro para conseguir transformar essas usinas, essa energia de combustão, em energia fotovoltaica. Então algumas pessoas não querem fazer isso porque elas não querem gastar esse dinheiro. Mas seria um enorme bem para o planeta você substituir essas fontes energéticas por fontes fotovoltaicas. Existem outras formas de você capturar CO2 da atmosfera, mas isso é muito caro, muito difícil de fazer e seria aí uma situação emergencial, não tem mais o que fazer, então vamos captar CO2 da atmosfera. Por enquanto a gente ainda tem tempo de mudar o combustível e aproveitar a tecnologia que a gente tem para não enviar mais CO2 para a atmosfera. Mas se a gente demorar muito, a gente vai ter que partir para outras medidas, um pouco mais caras, um pouco mais difíceis e que podem não ter resultado tão rápido assim. Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Foi um vídeo um pouquinho mais curto que o normal, mas é porque a gente está no final de um capítulo, tá? Então eu espero que você tenha gostado da videoaula de hoje. Deixa o like aí se você gostou. Se você não gostou, deixa o dislike, não tem problema nenhum. Não se esqueça que já tem lista de exercícios esperando você para você fazer. Não deixe para fazer de última hora e preste atenção no que eu vou falar para você. Os vídeos de terça-feira estão com conteúdo novo agora, beleza? Então preste atenção nos vídeos de terça-feira e até semana que vem. Valeu!